Bom, vamos começar já? Já porrada, né? Porque não tem muito tempo aqui, né? Eu quero ouvir vocês também. E já tem 500 mensagens aqui, e não é jeito de falar. Já, em 3 minutos entraram 500 mensagens no chat. Então, assim, eu já vou dando meus pitacos aqui, já vou ouvindo vocês, e daqui a pouco eu vou abrir um pouquinho pro chat aqui. E vamos que vamos! Segunda vitória do Dorival, segunda vitória do Dorival. O time não jogou tão bem assim, tá? Não jogou tão bem, mas tem muita coisa para exaltar nessa vitória. Muita coisa. Por que o time não jogou tão bem? Porque quando estava 11 contra 11, o Corinthians para de jogar com 20 minutos de jogo, começa melhor, mas não cria tantas chances assim. O jogo estava um pouco até mais equilibrado, tá? Mas começa um pouco melhor. O Inter tinha tido uma ou outra chegada, mas nada demais. E aí faz o gol. E aí o Corinthians consegue o seu gol com o Yuri Alberto deslocando a coluna dos dois zagueiros, na verdade o Vitão e o Fernando, que são ótimos jogadores. O Yuri Alberto, que eu até pensei, toca essa bola, chuta pro gol, ele dá uma segurada ali e tal, só que ele no jogo de corpo, ele tira os dois caras chutando o contrapé do goleiro. Aliás, o Antony do Inter fez uma puta partida, tá? Por isso, mais mérito ainda do Corinthians ao fazer 4 gols. 4 gols. Tudo bem que tem expulsão no segundo tempo, mas tem tantas questões da arbitragem que a gente vai chegar lá, tá? Vamos lá. Aí o Corinthians faz o primeiro gol com o Yuri Alberto, e o Roger, que estava mais cauteloso no jogo, ele estava mais, Fernando mais afundado ali entre os zagueiros, no modelo com o Alan Patrick até mais solto, colando no Ener Valencia, buscando aquela bola futura no Ener, o SDB pelo lado esquerdo, o Thiago Maia, que é um cara que gosta mais da bola, né? Junto do Bruno Henrique, ou seja, ele deu uma reforçada no meio, mas baixou o Fernando. Quando ele toma o gol, o que ele faz? Ele avança essa galera, ele pressiona o Corinthians, e aí o Corinthians tem algumas instabilidades sérias quando é atacado. E aí o Corinthians começou a se desestabilizar. A defesa do Corinthians sofreu demais no jogo em determinado momento. Antes do Inter virar o jogo, o Inter já estava chegando. E já estava claro isso. E a mudança tática do jogo, ela já era evidente. O Inter empurrando, dentro de casa, dentro da Neoquímica Arena, o Inter estava empurrando o Corinthians. E aí o Wesley chuta uma bola que o Hugo faz um milagre embaixo, depois ele falha, né, um dos gols. Acho que sim, né? Porque ele calcula mal, o cruzamento foi muito bom, mas ele calcula mal o tempo da bola, parece que ele não vai chegar, e aí o Aguirre chega chutando, mas antes disso tem outro gol, né? Esse é o gol de empate. É tanto gol que eu já me perdi. Mas enfim, aí o Inter empata o jogo e na sequência vira. Questão de minutos. Apagão. E aí depois o Corinthians volta para o campo, volta a ter um pouco mais de controle. O Carrilho fez um partidaço para variar. O que o Dorival fez? Dorival montou um 4-4-2. Ele tinha, olha o repertório do novo técnico do Corinthians. Jogou com reservas, fora de casa, Novo Horizontino, 4-1-4-1, Maicon à frente da defesa e 4 jogadores fazendo uma linha, sendo um deles o Thales, que fazia o vai e vem com o ataque, tá? E o Héctor Hernandes mais na frente. Agora, vai para esse segundo jogo, ele mete um 4-4-2. Quase no mesmo modelo, mas 2 linhas de 4. Não tem um volante fixo. Eu imaginei que o Ranieri fosse começar a voltar para ser um terceiro zagueiro, para fazer uma proteção maior à área. Isso não está acontecendo. O Ranieri muitas vezes se lançou ao ataque e até teve uma finalização dele que passou perto. O Ranieri está mais solto, mais para frente. O Dorival enxerga dessa maneira. Pode ser que em algum momento isso aconteça, mas ele não está se preocupando, por hora, em proteger a defesa com o Ranieri mais baixo, como o Inter faz com o Fernando, por exemplo. Imaginei, inclusive, que o Roger tenha buscado espelhar um possível time do Dorival, e ele se deu mal porque o Corinthians jogou de outra maneira. Romero bem aberto pelo lado esquerdo, Carrilho bem aberto pelo lado direito, Ranieri e Martínez ali por dentro. E aí, dessa maneira, o Carrilho começou a... no segundo tempo, o Carrilho começou a emendar uma sequência de cruzamentos, e eu sou um crítico muitas vezes quando a equipe abusa dos cruzamentos. Agora, os cruzamentos do Carrilho, todos entram, cara. Porque ele tira o peso da bola. Primeiro, ele sempre consegue o cruzamento. Tem sempre 2 caras marcando ele. Ou ele dá o tapa na linha de fundo e ele cruza antes do cara dar o bote, ou ele consegue o cruzamento antes do cara pensar no que fazer. Ou ele vai, ameaça, volta e o Mateuzinho tem livre para fazer esse cruzamento. Mas quando é o Carrilho que cruza, ele cruza aqui, ó.
o terceiro gol, que seria o terceiro gol, do Memphis, que foi uma pintura, que foi anulado, é essa fatiada aqui, ó, tirando o peso da bola e saindo do goleiro. E saindo. O goleiro não consegue nessa bola, porque ela tem GPS, parece que ela vai para o miolo da área, só que ela passa um pouquinho, e aí normalmente tem um cara ali para finalizar. Ou a bola vem para o Romero, que aconteceu o gol do Yuri, por exemplo, que também foi anulado. Meu Deus do céu. E aí ou o Bidu pegava essa bola, ele começa com o Hugo, né? O Dorival, e aí no segundo tempo eu boto o Matheus Bidu. O Dorival, esse revezamento aí tem limite, tá? Eu sei que ele quer rodar, o Angelini estava com controle de carga, e aí ele está dando espaço. A gente falou isso no jogo passado, né? Ele botou o Alex Santana, botou o Charles, agora ele tentou resgatar o Hugo. Calma lá, Dorival, calma também, né? Pô, jogo grande, jogo contra o Inter, jogo difícil, calma também. Mas ele começa o primeiro tempo com o Hugo, e no segundo o Matheus Bidu, que até acho que fez um bom jogo. Acho que até fez um bom jogo, porque aí o cenário muda também com a expulsão do Bruno Henrique. Só que até a expulsão do Bruno Henrique, o Corinthians tinha 2 gols anulados. Ou seja, o Corinthians já estava melhor, tá? O Corinthians no segundo tempo, depois de estar perdendo por 2-1 no primeiro tempo, o Corinthians volta para buscar e não aceitar o resultado. Isso eu gostei, isso eu achei legal. Provavelmente o Dorival deu uma sacudida no intervalo, e aí o Corinthians foi para cima para buscar esse empate. O Inter no segundo tempo não existiu, já antes da expulsão, mas o Inter já não existiu no segundo tempo, né? Muito por conta da volúpia do Corinthians. E aí vem o gol do Yuri, acho que vem primeiro o gol do Yuri, que é anulado, né? Que é esse puta golaço, que a bola vem do Carrilho. O Romero, eu achei que ele tinha dominado com a mão, mas depois, no replay, eles nem checaram isso. Então ele domina, a bola meio que escorrega, né? No corpo dele, sobra para o Yuri, o Yuri fuzila de perna esquerda. Como bate bem de perna esquerda o Yuri Alberto. Como joga o Yuri Alberto contra o Inter. Isso deixa eles mais loucos ainda. Vocês não têm ideia do quanto dói neles. Dói neles o que o Yuri Alberto faz em todo jogo contra o Inter. E hoje... e hoje... Aqui, ó, um hat-trick do artilheiro. O Yuri Alberto contra o Inter, ele dá a vida. Meu irmão, que loucura. Mas aí... o Yuri faz o gol e o gol é anulado. Vamos lá. O primeiro gol, que é o gol do Yuri, eu, Chico Garcia, anularia. Tá? Os corintianos podem ficar bravos comigo, eu anularia. Agora, é uma sacanagem o árbitro em campo não perceber, deixar rolar, a bola ir lá para a ponta direita, vem o cruzamento, o Romero domina, o Yuri faz o gol, e aí você anular um gol por conta dessa falta, tá? Esse é o primeiro ponto. Mas você olhando no VAR, você vendo que originou o gol, porque, enfim, porque se não tivesse tido a falta, a bola não teria ido lá para a ponta direita. Mas é muito, muito subjetivo. Eu acho uma sacanagem. Agora, eu, pela regra do VAR, teria anulado esse primeiro gol do Corinthians. Porque eu acho que o carrinho do Mateuzinho no Wesley, no frame a frame, e essa é a merda do VAR, né? No frame a frame, ele pega o pé primeiro do Wesley para depois a bola. Ele tá dividindo. Só que ele pega o pé do Wesley e derruba o Wesley. Ele leva vantagem no lance. E é um carrinho duro até. Mesmo pegando a bola, é um carrinho duro. Só que ele pega o pé do Wesley antes. Então, eu teria anulado esse primeiro gol. O do Memphis é putaria. É putaria. E aí eu vou explicar por quê. Porque o do Memphis, cara, afora que é um golaço, né? Isso não tem nada a ver com a regra, mas puta que pariu, né? Que gol absurdo o Memphis estava fazendo. Porque o Antony estava bem no jogo. E ele tirou completamente do Antony, né, cara? Ele pega embaixo uma bola difícil de bate-pronto, que vem da direita do Carrilho, sempre ele. E ele fuzila, cara. Fuzila, aquela bola que é indefensável. Ela bate no travessão, ela quica dentro, ela sobe na rede, uma loucura. Só que aí tem uma falta que os caras chamam o Zanovelli pro VAR. Meu Deus, cara, o Zanovelli é inqualificável. Os caras chamam o Zanovelli para ele apitar uma falta que ele viu e não deu. A falta foi na frente dele, o lance foi na frente dele. E eu até agora tenho dúvida dessa falta, tá? Eu até agora tenho dúvida. Mas o André Ramalho tá chegando junto no lance no campo de defesa. No campo de defesa. Eu assim, de tudo que eu ouvi nos últimos tempos sobre protocolo de VAR
para a famosa APP. Vocês já ouviram esse termo? Que quando o cara está na cabine do VAR, eles estão falando, checando o APP. O que é o APP? Attack Phase Position. É uma sigla em inglês para fase de ataque. Então, por exemplo, quando tem um gol ou um pênalti, os caras estão limpando o APP. O que é limpando o APP? Eu estou vendo aqui se não tem mais um pentelho que, tipo, fez uma curva da porra da bola para a gente poder anular esse gol. Esse é o APP. Os caras ficam varrendo o APP, a tal da fase de ataque, até o meio de campo lá, para saber se não tem algum pelo no ovo, eu ia falar uma bobagem aqui, para anular a porra do gol. Então, esse é o APP. Tô checando o APP, tô limpando, porque é um desespero para anular gol no Brasil. É um desespero. É um desespero. Os caras ficam procurando tudo para poder anular o gol. Beleza. Gente, vão me desculpar. Um lance no campo de defesa não pode ser considerado fase de ataque. E a bola vai e volta para o campo de defesa. E aí só depois ela vai para o lado direito para ter o cruzamento. Então, assim, gente, numa boa. Primeiro, o cara. Se você pegar o lance, o árbitro tá com o cheiro da jogada. Ele tá sentindo o suor dos caras. E o que ele faz? Segue o jogo. Ele viu, ele interpretou como lance normal. O VAR chama para ele interpretar de novo. Ó, tem certeza que não é falta? Tem certeza que não tem uma coisinha aqui para a gente anular o gol? Tem certeza que não tem um pentelho fora do lugar? Não é fase de ataque. Não pode anular um gol desse quando o árbitro interpreta como lance normal. Se não é um negócio escandaloso e se não está próximo da jogada que origina o gol, beleza. Agora, esse gol é putaria ter anulado. Esse gol é inacreditável ter anulado. O segundo aqui já falei, eu teria anulado. Foi falta no Wesley. Falta no Mateuzinho. Esse aí não existe anular um gol desse. Não existe, tá? Vamos lá. Deixa eu me acalmar aqui. Aí tem a expulsão do Bruno Henrique. Os caras vão reclamar, mas pelo amor de Deus, né? A entrada que o Bruno Henrique dá. Mas teve antes e não sei o quê. E aí, felizmente pro Corinthians, esse lance especificamente não tem VAR. Esse lance não tem VAR. Esse lance tem que ser decidido pelo sujeito que está lá dentro de campo. Horroroso como ele é, mas ele só pode ser decidido pelo árbitro que está lá, que até se atrapalhou para tirar o cartão, vocês viram? Ele tentou tirar o vermelho não queria sair. O vermelho não queria sair, não tinha dado o segundo amarelo. Porque ali é lance de amarelo, é segundo amarelo, mas mesmo que a consequência seja um vermelho, como é um segundo amarelo, ele não pode entrar o VAR. E aí tem que respeitar a decisão de campo. Então, felizmente, porque se fosse uma expulsão direta, não estou dizendo nesse lance, se fosse um lance de expulsão direta, o VAR ia achar alguma coisinha. O VAR ia dar uma pesquisa. Peraí, Gonzalo, velho, vem cá ver. Vem cá ver. Você deu vermelho aí, mas interpreta de novo aqui. Dá uma olhada de novo aqui para ver o que está acontecendo. Faça-me um favor, pelo amor de Deus. Aí, beleza. Aí expulsa o Bruno Henrique e muda completamente o jogo. A gente sai um pouquinho da arbitragem, só um pouquinho, e volta para o jogo. Eu me assustei com a primeira medida do Dorival. Porque aí, numa medida inicial, o que o Roger faz? Bom, eu já não estou atacando. Eu já perdi um volante, que não estava jogando bem, que era o Bruno Henrique. Mas eu tenho o Thiago Maia. Eu tenho o Fernando ali, que já subiu para fazer a volância. Eu naquele momento até já tinha descido um pouco mais também, porque o Corinthians estava atacando. Então ele já tinha o Thiago Maia, ele botou o Gustavo Prado, que era ele é um meia ponta, né? Um jogador de ataque mais ofensivo para poder fazer a ligação. Por quê? O que o Roger imaginou? Eu vou ser mais atacado ainda, só que numa escapada eu posso matar o jogo. Normal. Estratégia do técnico que está vendo o jogo e está buscando alguma medida. O Dorival, a primeira medida dele é colocar o Maicon. Eu falei, gente, peraí. O Dorival, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Até não lembro se naquele momento da expulsão, me ajudem, se já estava 2-1. O jogo recém terminou. Eu tô doidão aqui com essa vitória do Corinthians, como vocês podem perceber. Então, a cronologia aqui ela vai me atrapalhar. Eu não lembro se quando o Bruno Henrique foi expulso já estava 2-1 ou 2-2. Eu acho que ainda estava 2-1. Eu acho que ainda estava 2-1 pro Inter. E aí o Dorival põe um volante. Mas vamos lá.
Independentemente se estava 2-1 ou 2-2. Ele precisava ganhar o jogo. Ele tá dentro de casa, ele tá com um a mais. E aí a medida dele é botar o Maicon. Na sequência, ele vem com uma troca dupla, ele coloca o Thales também. Aí ele tira o Martinez e tira o Romero. Ok, que aí ele abre o Thales pelo lado esquerdo, que é um jogador mais do 1 contra 1. E o Maicon, que acho que até entrou bem, porque o Maicon tem qualidade de circulação de bola. Eu sei que o torcedor tem uma bronca com ele, mas o Dorival vai tentar recuperar vários jogadores aí, gente. O Charles, que entrou de novo, ele vai tentar recuperar o Coronado, que vale um capítulo, e a gente precisa falar dele. Mas aí o Thales, ele só tem um erro na tomada de decisão, né? Ele entrou pela característica, mas ele tá tendo uma dificuldade na tomada de decisão, ele precisa ter calma. E aí, mudando comando técnico, né? Tem que chegar nele, encostar nele, receber mais oportunidades. Eu acho até que ele entrou bem contra o Novo Horizontino, ele foi bem, mas hoje ele estava meio afobado ali, até pelo cenário do jogo. Beleza. Aí depois, deixa eu ver, é isso, né? O Maicon, aí depois ele tira o VNL para botar o Coronado, que aí é a cartada final do Dorival, porque aí o jogo já tá aqui, ó. O jogo já tá aqui e ele falou assim, agora eu tô lateralizando o jogo, normal, o Inter tá fechado, o Carrilho tá fazendo muito cruzamento pelo lado direito, com o apoio do Mateuzinho, que inicialmente no segundo tempo ficou mais do que no primeiro tempo, porque ele bota o Bidu, e aí o Bidu tem essa espetada pelo lado esquerdo, só que aí, como ele conseguiu esses cruzamentos ali e tal, não tinha jogo por dentro, tá muito difícil. O Coronado tentou esse jogo por dentro várias vezes. O passe um pouquinho... Coronado, mede a força um pouquinho, né? Porque ele tentou uma pro Memphis, ele tentou outra pro Thales, ele tentou outra pro Yuri também, muito forte, né? O Thales até domina, consegue dominar, mas ele tentou muito forte esse passe, claro, né? Para não ter interceptação, você carrega na força ali por dentro. Mas ele estava tentando esse jogo combinado ali por dentro. O Coronado é esse cara. E se faltava alguma coisa para o Coronado ter confiança, ter moral, porque todo mundo imaginou que o Coronado seria titular hoje. Todo mundo imaginou. E aí o Dorival fala antes do jogo, eu tô esperando ele ficar na melhor condição. Vamos, Coronado! Vamos, Coronado! Chegou a tua hora, Coronado! Chegou o teu momento, meu filho! Aproveita! E depois desse gol, desse golaço, dessa pintura, que ele não desperdiçou, deu uma cavadinha para fechar o caixão do Inter. Isso aí pode fazer muito bem para ele. Tomara. Porque ele entrou bem, ele tentou essas infiltrações, ele tentou esse jogo combinado, ele tentou uma tabela com o Memphis. É para isso que o Coronado existe no Corinthians. Ele tem uma característica completamente diferente do Rodrigo Garro. Salve, torcedor corintiano, sejam bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians, Corinthians Fanáticos. Todos os dias tem aqui conteúdo exclusivo do Corinthians para vocês. Então, antes de mais nada, deixa aquele like para fortalecer. Se inscreva se você não for inscrito ainda. Todos os dias vai ter conteúdo exclusivo aqui do Corinthians para vocês no canal, tá bom? O Corinthians que ganhou aí do Novo Horizontino fora de casa. Detalhe importante, primeira vitória do Dorival à frente do comando técnico da equipe. Hector Hernandes marcou o único gol da partida. Corinthians segue firme e forte. Agora vai pro Brasileiro aí em busca de recuperação, né? Precisa pontuar. Vai ter um jogo difícil contra o Internacional. Então é um jogo que o Corinthians precisa tomar bastante cuidado, porque precisa somar pontos para não ficar aí na parte de baixo da tabela de campeonato. Deixa a sua opinião, seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vai, Corinthians!